Hoje, embarcamos em uma jornada pelo continente norte-americano, uma terra de beleza diversa, mas também uma terra moldada por forças geológicas poderosas e, às vezes, destrutivas. Das imponentes cadeias de montanhas esculpidas pelas placas tectônicas da Terra às vastas planícies escavadas por antigas camadas de gelo, exploraremos as maravilhas geológicas que moldaram esta terra por milênios. Mas essa beleza muitas vezes tem um preço. Escondidas sob a superfície, imensas forças estão constantemente em ação, capazes de desencadear terremotos devastadores, erupções vulcânicas e tempestades poderosas. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no coração das zonas de perigo geológicas da América, explorando a ciência por trás desses fenômenos naturais e o impacto que eles têm sobre o meio ambiente e as pessoas que vivem à sombra dessas forças poderosas. Nossa jornada começa na extremidade oeste do continente norte-americano, onde as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte se encontram, uma região conhecida como Falha de San Andreas. Com mais de 1.300 quilômetros de extensão, essa falha geológica é uma cicatriz visível na paisagem, mostrando as imensas forças que continuamente remodelam nosso planeta. Essas placas, vastas lajes da crosta terrestre, estão presas em uma colisão em câmera lenta, suas bordas se atritando, acumulando uma pressão inimaginável ao longo dos séculos. Essa pressão, como uma mola enrolada, deve eventualmente ser liberada, e quando isso acontece, a Terra treme, enviando ondas de choque por toda a região na forma de terremotos. Em nenhum lugar a ameaça de atividade sísmica é mais evidente do que na agitada metrópole de São Francisco, uma cidade construída precariamente perto da falha de San Andreas. A cidade há muito se prepara para o inevitável Big One, um grande terremoto que os cientistas preveem que atingirá uma magnitude de 7 ou mais na escala Richter. O impacto de tal evento seria catastrófico, potencialmente causando destruição generalizada de edifícios, infraestrutura e vidas humanas. Mesmo assim, apesar do perigo sempre presente, a vida na sombra da falha de San Andreas continua. Cientistas e engenheiros trabalham incansavelmente para entender a complexa dinâmica da falha de San Andreas, usando tecnologia avançada para monitorar a atividade sísmica e melhorar os códigos de construção. Sistemas de alerta antecipado foram implementados, projetados para fornecer preciosos segundos de aviso antes de um terremoto, permitindo que as pessoas procurem abrigo e minimizem as possíveis vítimas. Apesar dessas precauções, a falha de San Andreas permanece como um lembrete da força bruta da natureza e da importância de respeitar as forças que moldam nosso planeta. Enquanto continuamos nossa jornada pelas zonas de perigo geológico da América, testemunharemos como as comunidades que vivem com essas ameaças aprenderam a se adaptar, preparar e coexistir com a possibilidade sempre presente de um desastre. Da costa oeste, propensa a terremotos, nos aventuramos em direção ao leste, no coração da América, onde um tipo diferente de perigo geológico nos espreita, uma região conhecida como o Corredor dos Tornados. Estendendo-se do Texas ao norte até Dakota do Sul, esta vasta extensão de planícies é um terreno fértil para algumas das tempestades mais violentas e imprevisíveis da Terra, os tornados. Aqui, as condições atmosféricas são perfeitas para a formação dessas colunas destrutivas de vento em espiral, capazes de arrasar cidades inteiras em seu caminho. O terreno plano, a falta de barreiras geográficas significativas e a confluência de ar quente e úmido do Golfo do México e ar frio e seco das montanhas rochosas criam um coquetel atmosférico volátil. Os tornados nascem de poderosas tempestades conhecidas como supercélulas, que se desenvolvem quando o ar quente e úmido sobe rapidamente para a atmosfera, criando uma área de intensa baixa pressão.
À medida que o ar ascendente gira e se estende verticalmente, ele forma uma coluna de ar giratória, um vórtice, que se estende da base da nuvem de tempestade em direção ao solo. Quando esse vórtice, uma nuvem funil, toca o solo, um tornado nasce, com seus ventos soprando a velocidades que podem ultrapassar 500 km por hora, deixando um rastro de destruição. O poder destrutivo de um tornado reside não apenas na velocidade do vento, mas também nas rápidas mudanças na pressão do ar que o acompanham, fazendo com que prédios implodam e detritos se tornem projéteis mortais. A vida no corredor dos tornados é uma negociação constante com a fúria da natureza. Os moradores vivem com a consciência de que, a qualquer momento, o céu pode escurecer e o vento pode aumentar, sinalizando a aproximação de um tornado. As comunidades desenvolveram sistemas sofisticados de alerta antecipado, utilizando radares Doppler para detectar os sinais reveladores da formação de tornados e fornecer minutos cruciais para que os moradores procurem abrigo. Porões antitempestade, abrigos subterrâneos reforçados e abrigos comunitários oferecem uma sensação de segurança durante esses eventos terríveis, um testemunho da engenhosidade humana diante da força bruta da natureza. Mas a ameaça de tornados é uma prova constante do delicado equilíbrio entre a humanidade e o mundo natural, um equilíbrio que pode ser quebrado em um instante. Parque Nacional de Yellowstone. Uma terra de beleza incomparável, repleta de vida. Geysers entram em erupção em espetáculos espetaculares de água fervente e vapor. Sob essa paisagem idílica, dorme um gigante. Um supervulcão, capaz de erupções milhares de vezes mais poderosas do que qualquer coisa que a humanidade já testemunhou. A caldeira de Yellowstone, uma enorme cratera formada por uma erupção anterior, mostra as forças em jogo. Hoje, os cientistas monitoram cuidadosamente Yellowstone, usando uma variedade de instrumentos para rastrear os movimentos da câmara de magma. O Old Faithful, talvez o geyser mais famoso do mundo, entra em erupção com notável regularidade. A cada 90 minutos, mais ou menos, uma pluma de água fervente jorra para o céu, um espetáculo fascinante que cativa os visitantes há séculos. As panelas de lama, caldeirões borbulhantes de argila e água, são uma prova das reações químicas que ocorrem sob a superfície. Essas características geotérmicas, embora cativantes, mostram o imenso calor e a pressão que estão logo abaixo da superfície. A pergunta que paira sobre Yellowstone não é se ele entrará em erupção novamente, mas quando. As consequências de uma erupção supervulcânica em Yellowstone seriam devastadoras. Milhões de vidas estariam em risco e o mundo como o conhecemos mudaria para sempre. Os cientistas monitoram constantemente o vulcão e não há sinais de que uma erupção seja iminente. O centro-oeste americano, uma terra de planícies ondulantes, fazendas férteis e cidades vibrantes. Mas sob essa fachada tranquila reside um perigo oculto, a zona sísmica de New Madrid. Este sistema de falhas se estende por centenas de quilômetros sob o coração da América. Ao contrário da falha de San Andreas, ela fica dentro da placa norte-americana. É uma zona de falha intraplaca, ativa há milhões de anos. O potencial para terremotos catastróficos é inegável. No início do século XIX, poderosos terremotos abalaram o centro dos Estados Unidos. O rio Mississippi fluiu para trás devido às imensas forças sísmicas. Hoje, a zona sísmica de New Madrid continua sendo um risco significativo de terremoto. Os cientistas estimam que um grande terremoto pode ocorrer nos próximos 50 anos, o inverno de 1811. A fronteira americana ainda era jovem e o rio Mississippi era vital para o comércio.
Em 16 de dezembro, uma série de terremotos alterou para sempre a paisagem. O primeiro terremoto, estimado em magnitude 7,5 ou superior, atingiu perto de New Madrid, Missouri. O chão ondulou, florestas foram destruídas e o curso do rio Mississippi foi alterado. Testemunhas oculares descreveram a terra se abrindo, engolindo árvores e edifícios. Os tremores secundários continuaram por semanas, aumentando a devastação. 2 outros grandes terremotos seguiram em janeiro e fevereiro de 1812. Os ataques sísmicos remodelaram a paisagem, criando novos lagos e alterando rios. Sandblows criaram crateras e cobriram o chão com sedimentos. Os terremotos de New Madrid, de 1811 e 1812, nos lembram dos poderes destrutivos da natureza. A região experimentou numerosos terremotos menores desde então. Embora a zona sísmica de New Madrid possa não receber a mesma atenção que a falha de San Andreas, as consequências potenciais de um grande terremoto aqui são significativas. Milhões vivem em áreas de risco e a infraestrutura está mal preparada para um grande terremoto. Muitos edifícios e pontes são vulneráveis a danos causados por terremotos. O impacto econômico de um grande terremoto pode ser catastrófico. A conscientização sobre o perigo de terremotos vem crescendo. Os códigos de construção foram reforçados e planos de emergência foram desenvolvidos. Muito trabalho resta para se preparar para o inevitável. A educação pública é crucial para a preparação para terremotos. A modernização da infraestrutura é necessária. Desenvolver planos robustos de resposta a emergências é essencial. A Cordilheira das Cascatas, uma majestosa cadeia de vulcões que se estende da Colômbia Britânica ao norte da Califórnia. Entre esses picos imponentes, o Monte Santa Helena ocupa um lugar único em nossa memória coletiva. Outrora um vulcão em forma de cone perfeito, suas encostas simétricas foram alteradas para sempre em uma manhã fatídica de 1980. 18 de maio de 1980, 8h32. Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu a montanha, desencadeando uma erupção cataclísmica que mudaria para sempre a paisagem do noroeste do Pacífico. A face norte do Monte Santa Helena desabou em um enorme deslizamento de terra, a maior avalanche de detritos da história registrada. Gás superaquecido e cinzas entraram em erupção lateralmente com força inimaginável, arrasando florestas e derretendo geleiras em um instante. A coluna de erupção subiu 24 mil metros na atmosfera, escurecendo o céu por centenas de quilômetros. Cinzas choveram sobre uma vasta área, cobrindo cidades e vilas com uma espessa camada de poeira cinza. Fluxos de lama, uma mistura mortal de detritos vulcânicos e gelo derretido, surgiram pelos vales dos rios, destruindo tudo em seu caminho. A erupção do Monte Santa Helena em 1980 mostrou o poder destrutivo da natureza, ceifando a vida de 57 pessoas e causando bilhões de dólares em danos. Também forneceu aos cientistas uma oportunidade sem precedentes de estudar a dinâmica das erupções vulcânicas e seu impacto no ambiente circundante. Imediatamente após a erupção, a paisagem ao redor do Monte Santa Helena parecia uma paisagem lunar desolada. As florestas foram reduzidas a campos de árvores estilhaçadas, seus troncos despidos e apontando para longe da explosão como flechas. Os vales outrora exuberantes foram soterrados sob toneladas de detritos vulcânicos e o ar estava pesado com o cheiro de enxofre. Mas mesmo diante de tanta devastação, a vida encontrou um caminho. Sementes que sobreviveram à erupção começaram a brotar, seus delicados brotos crescendo através das cinzas. Os insetos retornaram, atraídos pela abundância de madeira morta, seguidos por pássaros e pequenos mamíferos. Nas últimas 4 décadas, os cientistas documentaram o notável retorno da vida a esta paisagem outrora devastada.
Novas florestas criaram raízes, fornecendo habitat para uma grande variedade de plantas e animais. Lagos e córregos, antes cheios de sedimentos, agora estão cheios de peixes e outras vidas aquáticas. A erupção do Monte Santa Helena, embora uma tragédia, forneceu aos ecologistas uma oportunidade única de estudar o processo de sucessão ecológica, o processo gradual pelo qual um ecossistema se recupera de uma perturbação. As lições aprendidas com o Monte Santa Helena nos ajudaram a entender como os ecossistemas respondem a desastres naturais e têm guiado os esforços para restaurar habitats danificados em todo o mundo. O Monte Santa Helena, embora para sempre alterado pela erupção, continua sendo um vulcão ativo. Desde aquele dia fatídico, ele passou por períodos de agitação, com erupções menores e episódios de construção de cúpulas, expondo que a montanha está longe de estar dormente. Os cientistas continuam monitorando o Monte Santa Helena de perto, usando uma série de instrumentos para rastrear cada movimento seu. O futuro do Monte Santa Helena é incerto, mas uma coisa é certa: ele entrará em erupção novamente. A questão não é se, mas quando. Os cientistas acreditam que as erupções futuras provavelmente serão menores do que o evento de 1980, mas mesmo uma erupção moderada pode ter impactos significativos nas comunidades e no meio ambiente circundantes. As lições aprendidas com a erupção de 1980 foram inestimáveis na preparação para eventos futuros. Mapas de perigo de vulcões foram desenvolvidos, rotas de evacuação foram estabelecidas e sistemas de alerta precoce estão em vigor. As comunidades ao redor do Monte Santa Helena estão entre as mais conscientes sobre vulcões do mundo, um testemunho da importância de compreender e respeitar a natureza. É um lugar de imensa beleza, mas também um lugar de forças poderosas que podem criar e destruir. Ao estudar vulcões como o Monte Santa Helena, ganhamos uma compreensão mais profunda do nosso planeta e do nosso lugar dentro de sua intrincada teia da vida. O arquipélago havaiano, uma cadeia de ilhas vulcânicas que se erguem do vasto Oceano Pacífico. Aqui, na Grande Ilha, encontramos o Kilauea, um dos vulcões mais ativos do planeta, um espetáculo de fogo que cativa e ameaça. As erupções do Kilauea não são os eventos explosivos e cheios de cinzas que costumamos associar aos vulcões. Em vez disso, ele produz um fluxo lento e implacável de rocha derretida, conhecido como lava. Essa lava, atingindo temperaturas de mais de 1000 graus Celsius, pode remodelar a paisagem em questão de horas, engolfando tudo em seu caminho. Enquanto os fluxos de lava representam uma ameaça imediata para aqueles em seu caminho, a atividade vulcânica também libera gases, incluindo dióxido de enxofre, que podem criar um fenômeno conhecido como VOG, ou névoa vulcânica. Esse VOG pode irritar o sistema respiratório e representar um risco à saúde, principalmente para pessoas com doenças pré-existentes. Viver à sombra do Kilauea exige uma combinação única de respeito e resiliência. Os habitantes da Grande Ilha aprenderam a se adaptar à ameaça sempre presente, reconhecendo o poder do vulcão como uma força destrutiva e uma fonte de vida e renovação. A atividade vulcânica que molda as ilhas havaianas mostra a natureza dinâmica da Terra. À medida que a rocha derretida sobe das profundezas do manto terrestre, ela cria novas terras, expandindo as costas das ilhas. No entanto, essa criação costuma ser acompanhada de destruição, à medida que os fluxos de lava remodelam a paisagem e reivindicam tudo o que está em seu caminho. Os moradores da Grande Ilha convivem com essa constante interação de forças, cientes de que seu paraíso existe no fio da navalha. Eles desenvolveram sistemas de alerta e planos de evacuação complexos, monitorando constantemente a atividade do vulcão para se preparar para seus surtos imprevisíveis. O próprio solo sob seus pés está em constante mudança.
A própria ilha está se deslocando lentamente na placa do Pacífico, movendo-se para noroeste a uma taxa de vários centímetros por ano. Esse movimento, combinado com a atividade vulcânica, torna a Grande Ilha um laboratório fascinante para geólogos que estudam os processos dinâmicos da Terra. Apesar dos riscos inerentes, o povo da Grande Ilha criou uma profunda conexão com sua casa vulcânica. Eles entendem o poder das forças que moldam suas vidas e aprenderam a conviver em harmonia com o coração ardente do Kilauea. O futuro da Grande Ilha, assim como seu passado, será moldado pelas forças do vulcanismo. À medida que o Kilauea continua a entrar em erupção e remodelar a paisagem, os habitantes da ilha precisarão se adaptar e inovar para prosperar nesse ambiente dinâmico. Os cientistas continuam monitorando o vulcão de perto, trabalhando para entender melhor seu comportamento e prever futuras erupções. Suas pesquisas são cruciais para mitigar os riscos representados pelo Kilauea e garantir a segurança da população da ilha. É um lugar onde o poder bruto da Terra está em plena exibição, desafiando-nos a respeitar as forças que moldam nosso planeta e a viver em harmonia com elas. A história da Grande Ilha está longe de terminar. É uma história de resiliência, adaptação e o espírito duradouro daqueles que chamam este paraíso vulcânico de lar. Enquanto o Kilauea continuar a queimar, a Grande Ilha permanecerá uma terra de fogo e criação. Miami, Flórida, uma cidade vibrante conhecida por sua arquitetura Art Deco, belas praias e vida noturna agitada, enfrenta uma ameaça oculta que não está dentro da cidade movimentada em si, mas sob as águas brilhantes que a cercam. Essa ameaça não é um evento repentino e catastrófico, mas uma lenta e insidiosa invasão, o aumento do nível do mar. À medida que as temperaturas globais aumentam, geleiras e calotas polares derretem em um ritmo alarmante, adicionando enormes quantidades de água aos oceanos do mundo. Para Miami, uma cidade construída sobre calcário poroso a poucos metros acima do nível do mar, esse aumento representa uma ameaça existencial. O calcário poroso sob a cidade permite que a água salgada se infiltre no solo, contaminando o abastecimento de água doce e enfraquecendo a infraestrutura. Conforme o nível do mar continua a subir, Miami enfrenta um futuro de inundações cada vez mais frequentes e severas, ameaçando não apenas suas praias icônicas, mas também as casas, empresas e o sustento de milhões de moradores. Os desafios que Miami enfrenta não são únicos. Cidades costeiras em todo o mundo estão lutando contra os impactos do aumento do nível do mar, mas a situação de Miami é particularmente precária devido à sua geologia única e baixa altitude. A rocha calcária porosa sobre a qual Miami foi construída age como uma esponja, absorvendo a água salgada que se infiltra no interior, contaminando aquíferos de água doce e enfraquecendo as fundações de edifícios e estradas. Mesmo pequenos aumentos no nível do mar podem ter consequências devastadoras, exacerbando as ressacas durante os furacões e transformando as marés de Cisígia em grandes eventos de inundação. Os sistemas de drenagem da cidade, projetados para uma época diferente, lutam para lidar com o crescente volume de água. As implicações econômicas e sociais do aumento do nível do mar são profundas. Os valores das propriedades em áreas vulneráveis estão despencando, os prêmios de seguro estão subindo às alturas e o custo de adaptação a um futuro mais úmido está sobrecarregando os recursos da cidade. Apesar dos desafios, Miami não está se rendendo às marés crescentes. A cidade está na vanguarda dos esforços para se adaptar às realidades das mudanças climáticas e do aumento do nível do mar, investindo bilhões de dólares em melhorias de infraestrutura e soluções inovadoras. Paredes de contenção estão sendo elevadas,
bombas estão sendo instaladas e estradas estão sendo elevadas para acompanhar o aumento das águas. A cidade também está explorando soluções baseadas na natureza, como a restauração de manguezais e áreas úmidas, que podem atuar como amortecedores naturais contra as ressacas. Miami está adotando um futuro onde viver com a água não é uma ameaça, mas um modo de vida. Os arquitetos estão projetando edifícios que podem resistir a inundações, e os planejadores urbanos estão incorporando espaços verdes e superfícies permeáveis para absorver a água da chuva e reduzir o escoamento. A luta contra o aumento do nível do mar é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e Miami está demonstrando notável resiliência e engenhosidade em seus esforços de adaptação. A experiência da cidade serve como um conto de advertência e um farol de esperança para outras comunidades costeiras que enfrentam desafios semelhantes em todo o mundo. Anchorage, a maior cidade do Alasca, é um lugar onde a beleza selvagem da última fronteira se encontra com as conveniências da vida moderna. Aqui, montanhas imponentes fornecem um cenário dramático para uma metrópole movimentada. Mas esta paisagem deslumbrante abriga uma ameaça oculta, que se encontra nas profundezas da superfície da Terra. Anchorage está localizada dentro da região sismicamente ativa, conhecida como Anel de Fogo, uma zona que circunda o Oceano Pacífico, onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo. A localização da cidade, próxima ao limite das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte, a torna particularmente vulnerável à atividade sísmica. O terremoto mais poderoso da história da América do Norte, o Grande Terremoto do Alasca de 1964, atingiu o sul de Anchorage, desencadeando forças inimagináveis que remodelaram a paisagem e deixaram uma marca indelével na história da cidade. O terremoto de magnitude 9,2, o segundo maior já registrado, causou danos generalizados em todo o centro-sul do Alasca, provocando deslizamentos de terra, tsunamis e fissuras no solo que engoliram prédios inteiros. Embora as cicatrizes daquele dia fatídico ainda sejam visíveis em Anchorage, elas também servem como prova da resiliência da cidade e sua determinação em reconstruir e prosperar. Após o terremoto, engenheiros e cientistas estudaram extensivamente os danos, obtendo insights valiosos sobre o comportamento de edifícios e infraestrutura durante eventos sísmicos. Essas lições aprendidas moldaram os códigos de construção e os planos de preparação para desastres, não apenas em Anchorage, mas em todo o mundo. Hoje, Anchorage é um modelo de segurança sísmica, com rigorosos códigos de construção projetados para resistir até mesmo aos terremotos mais poderosos. Prédios modernos são construídos sobre fundações reforçadas e estruturas mais antigas foram adaptadas para melhorar sua resistência a terremotos. A cidade também investiu pesado em sistemas de alerta precoce e campanhas de educação pública para garantir que os moradores estejam preparados para responder de forma eficaz em caso de outro grande terremoto. Embora o risco de terremoto seja uma realidade sempre presente em Anchorage, isso não impediu o crescimento da cidade nem diminuiu seu espírito. O povo de Anchorage aprendeu a conviver com a consciência de que o chão sob seus pés pode se mover a qualquer momento. Eles adotaram a preparação como um modo de vida, participando regularmente de exercícios de terremoto e mantendo suprimentos de emergência prontamente disponíveis. As escolas, empresas e organizações comunitárias da cidade desempenham um papel na garantia de que os moradores sejam informados e preparados. Viver à sombra de terremotos passados promoveu um senso de comunidade único em Anchorage. As pessoas cuidam umas das outras, sabendo que, quando o desastre acontecer, sua força e resiliência coletivas as ajudarão a superar. É uma cidade que aprendeu com seu passado, abraçou seu presente
e está preparada para o que o futuro possa reservar. O Pacífico Noroeste, uma região de beleza dramática, esculpida por montanhas imponentes, florestas antigas e um litoral acidentado. No entanto, sob essa fachada pitoresca, encontra-se um gigante adormecido, a zona de subducção de Cascadia. Essa falha geológica, que se estende por mais de 965 quilômetros do norte da Califórnia até a ilha de Vancouver, marca o ponto onde a placa tectônica de Juan de Fuca se choca inexoravelmente com a placa norte-americana. Essa dança subterrânea implacável acumula uma pressão imensa ao longo dos séculos. O resultado? Uma bomba relógio capaz de desencadear terremotos de magnitude inimaginável. Os cientistas estimam que a zona de subducção de Cascadia tem o potencial de gerar terremotos superiores a 9.0 na escala Richter, superando até mesmo os tremores mais poderosos já registrados na Califórnia. A última vez que Cascadia se rompeu foi em 1700, muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Histórias orais de nativos americanos contam sobre a Terra tremendo, o oceano recuando e, em seguida, retornando com força total em um tsunami colossal. Essas histórias, antes descartadas como folclore, agora são corroboradas por evidências geológicas, pintando um quadro preocupante do potencial destrutivo de Cascadia. A questão não é se, mas quando Cascadia despertará. Cientistas alertam que um grande terremoto nesta região não é apenas uma possibilidade, mas uma inevitabilidade. O impacto no Pacífico Noroeste, de Seattle a Portland e além, seria catastrófico. As comunidades ao longo da zona de subducção de Cascadia estão cientes do perigo que espreita sob seus pés. Nos últimos anos, houve um esforço conjunto para se preparar para o inevitável. Códigos de construção resistentes a terremotos estão sendo implementados. Sistemas de alerta antecipado estão sendo desenvolvidos e as comunidades estão realizando simulados regularmente para praticar sua resposta a um grande evento sísmico. No entanto, a magnitude de um possível terremoto em Cascadia apresenta desafios únicos. Tsunamis, desencadeados pelo deslocamento repentino do fundo do oceano, podem inundar áreas costeiras em minutos, deixando pouco tempo para evacuação. A infraestrutura da região, incluindo estradas, pontes e redes de comunicação, também é vulnerável a danos graves, potencialmente isolando comunidades e dificultando os esforços de resgate. Apesar da tarefa assustadora que tem pela frente, cientistas e planejadores de emergência permanecem cautelosamente otimistas. Os avanços na ciência sísmica estão fornecendo informações valiosas sobre o comportamento de Cascadia, permitindo avaliações de risco mais precisas e estratégias de mitigação mais bem informadas. Campanhas de conscientização pública também são cruciais para educar os moradores sobre os riscos e capacitá-los a tomar medidas para preparar a si mesmos e suas famílias. A resiliência do espírito humano não deve ser subestimada. Ao aprender com desastres passados, abraçar o conhecimento científico e trabalhar juntos, as comunidades do Pacífico Noroeste estão se esforçando para construir um futuro onde possam não apenas sobreviver a um terremoto em Cascadia, mas prosperar em suas consequências. Embora a perspectiva de um grande terremoto possa ser perturbadora, ela também nos apresenta uma oportunidade para aprender e nos adaptar. Estudar Cascadia permite que os cientistas entendam melhor as zonas de subducção ao redor do mundo, muitas das quais representam ameaças semelhantes a áreas densamente povoadas. As lições aprendidas aqui podem ser aplicadas globalmente, informando estratégias de preparação para terremotos e potencialmente salvando inúmeras vidas. Além da ciência, Cascadia nos ensina sobre a interconexão da vida na Terra. Os mesmos processos geológicos que criam as paisagens deslumbrantes do Pacífico Noroeste também carregam em si o potencial para grande destruição.
Reconhecer essa dualidade é essencial para nossa sobrevivência a longo prazo. À medida que continuamos a explorar e entender os mistérios do nosso planeta, devemos fazê-lo com admiração e cautela, lembrando que somos apenas habitantes temporários de um mundo moldado por forças muito maiores do que nós mesmos. A zona de subducção de Cascadia, um gigante adormecido com uma história poderosa para contar, nos lembra que devemos viver em harmonia com a natureza, respeitando seu poder enquanto nos esforçamos para mitigar os riscos que ela apresenta. Sul da Califórnia, uma terra de praias ensolaradas, cidades icônicas e extensos subúrbios. Mas, além do glamour e do fascínio, encontra-se uma região travando uma batalha perpétua contra a fúria da natureza, os incêndios florestais. Todos os anos, vastas extensões dessa paisagem pitoresca são consumidas pelas chamas, deixando para trás um rastro de destruição e desespero. Essa coexistência precária é resultado de uma confluência única de fatores. O clima mediterrâneo do sul da Califórnia, caracterizado por verões quentes e secos e chuvas pouco frequentes, cria condições ideais para que incêndios florestais se iniciem e se espalhem rapidamente. Some a isso a topografia acidentada da região, os ventos fortes e a vegetação densa, e você tem a receita para o desastre. Mas a história dos incêndios florestais do sul da Califórnia não é simplesmente uma história de forças naturais em ação. A atividade humana, desde incêndios acidentais até a expansão urbana para áreas propensas a incêndios, exacerbou significativamente o problema. À medida que a população continua a crescer e as mudanças climáticas se intensificam, a ameaça de incêndios florestais catastróficos se torna maior do que nunca. Compreender a complexa interação entre fatores naturais e humanos é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes para mitigar os impactos devastadores dos incêndios florestais no sul da Califórnia. Para aqueles que chamam o sul da Califórnia de lar, os incêndios florestais não são uma ameaça distante, mas uma realidade. Todos os anos, as comunidades se preparam para o inevitável, evacuando suas casas, observando ansiosamente enquanto as chamas se aproximam e esperando, contra todas as expectativas, que suas propriedades sejam poupadas. O impacto psicológico de viver sob a constante ameaça do fogo é imenso. Os moradores falam da ansiedade que surge com os primeiros sinais de fumaça, o medo de perder tudo o que lhes é querido e o trauma duradouro de testemunhar suas comunidades reduzidas a cinzas. No entanto, em meio à destruição e ao desespero, há também um espírito inspirador de resiliência. As comunidades se unem para apoiar aqueles que perderam suas casas, oferecendo abrigo, suprimentos e apoio emocional. Os bombeiros arriscam suas vidas na linha de frente, lutando incansavelmente para conter as chamas e proteger vidas e propriedades. E das cinzas, a vida lentamente começa a retornar. Paisagens queimadas, antes desoladas e marcadas, gradualmente se regeneram, mostrando o notável poder da natureza de curar e renovar. O ciclo de fogo, destruição e renascimento está profundamente enraizado no ecossistema do sul da Califórnia. A luta contra os incêndios florestais no sul da Califórnia é um esforço coletivo que requer uma abordagem multifacetada. Os métodos tradicionais de combate a incêndios, embora essenciais para suprimir incêndios ativos, não são mais suficientes para lidar com a crescente escala e intensidade do problema. A ênfase está mudando para estratégias de prevenção e mitigação, como queimadas controladas para reduzir a quantidade de material combustível, criar aceiros ao redor das casas e implementar códigos de construção mais rigorosos em áreas propensas a incêndios. Campanhas de educação pública também são cruciais para aumentar a conscientização sobre os riscos de incêndios florestais e capacitar os moradores a tomar medidas para proteger a si mesmos e suas comunidades.
A mudança climática, um dos principais motores do aumento da atividade de incêndios florestais, requer ação urgente em escala global. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promover práticas sustentáveis de manejo da terra e investir em fontes de energia renováveis são etapas críticas para mitigar os impactos de longo prazo das mudanças climáticas sobre o risco de incêndios florestais. Os desafios são assustadores, mas os riscos são muito altos para serem ignorados. Ao adotar uma abordagem colaborativa, combinando conhecimento científico com o engajamento da comunidade e tomando medidas ousadas para abordar as causas raiz dos incêndios florestais, podemos nos esforçar para criar um futuro mais seguro e resiliente para o sul da Califórnia e outras regiões propensas a incêndios em todo o mundo. Das zonas propensas a terremotos da Califórnia até as paisagens flamejantes do oeste e os picos vulcânicos do noroeste do Pacífico, viajamos pelas zonas de perigo geológicas da América, testemunhando o poder inspirador da natureza e os desafios que ela apresenta. Vimos como as comunidades estão se adaptando a esses riscos, utilizando o conhecimento científico, a resiliência da comunidade e um profundo respeito pelas forças que moldam nosso planeta. Ao concluirmos nossa exploração, lembremos-nos de que, embora não possamos controlar as forças da natureza, podemos aprender a viver em harmonia com elas. Ao entender os riscos, nos preparar para o inevitável e tomar medidas proativas para mitigar os impactos potenciais, podemos criar um futuro mais seguro e sustentável para nós e para as gerações futuras. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo informativo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Fiquem seguros por aí.